Olá pessoal, eu sou o professor Nilson Lopes, a nossa matéria é o Direito Previdenciário e nós vamos dar aqui continuidade a isso com outros temas. Hoje a gente vai passar a falar a respeito de algumas definições legais e que nós encontramos seja na lei ou no regulamento, no nosso decreto, e a gente vai trabalhar um pouco com elas para entender cada uma dessas figuras aqui. A empresa, o empregador doméstico, qual a diferença entre eles, que nós já sabemos, mas é que como há uma definição legal, há necessidade que nós tenhamos conhecimento dela. E vamos começar então com o financiamento da Seguridade Social, que é um tema aí bem extenso que nós precisamos ver. Bom, então vamos lá, empresa. Qual é a definição de empresa? Nós vimos já, quando tratamos do segurado obrigatório, a gente até apresentou uma definição lá de empresa, de empresário, não é? Mas aqui a gente vai pegar aquela definição era do Código Civil, da outra legislação. Agora a específica, para nós então. O nosso decreto 3.048 define empresa como aquela que assume o risco da atividade econômica urbana ou rural com fins lucrativos ou não. Ponto. Simples assim. Tá? E o que mais? O que isso importa para nós? Importa que essa empresa também tenha empregados, né? Porque ela vai ter segurados. Agora, ainda que ela não tenha empregados, ou tenha o mínimo possível de empregados, ela também vai participar do financiamento com as contribuições que nós vamos ver que existem sobre a receita e sobre o lucro. Tudo bem? Então, empresa assume o risco da atividade econômica, urbana ou rural, com fins lucrativos ou não. A segunda definição legal que nós temos aí, o empregador doméstico. Né? Bom, nós já sabemos que empregado doméstico é aquele que presta serviços a uma pessoa, a uma família, no âmbito de forma remunerada, no âmbito residencial e sem finalidade lucrativa daquela atividade. Então, quem é o empregador doméstico? Aquele que admite a seu serviço mediante remuneração, sem finalidade lucrativa, empregado doméstico. Tá? Então, é aquele que admite, né, ao seu serviço e paga a remuneração para o empregado doméstico, aproveitando então aquela definição de empregado doméstico. O mais importante, talvez, aqui para nós é o seguinte, é uma situação que às vezes a gente nem sabe, desconhece. São os equiparados a empresas. Né? Então, veja, a gente vai ver que tem uma situação aqui de algumas pessoas que elas se equiparam à empresa, equiparados à empresa. Então, vejam, o contribuinte individual... Opa, desculpa aí. Deixa eu pôr aqui assim. De vez em quando eu aperto errado, né? Pronto. O contribuinte individual, ele é segurado obrigatório da Previdência Social, que nós já sabemos. Né? Então, quem é o contribuinte individual? Aí nós vimos lá que são aquelas 7 categorias, aquelas 7 espécies, o empregador rural, o empresário, um monte de gente. Tudo bem? Agora vejam, não só será considerado segurado, então ele não só será visto como um segurado e possível beneficiário da Previdência Social, como também ele será equiparado à empresa. Quando ele será equiparado à empresa? Sempre que ele tiver, vamos dizer assim, empregados. Sempre que ele tiver pessoas prestando serviço remunerado a ele, para o desenvolvimento da sua atividade como contribuinte individual, ele está equiparado à empresa. As mesmas responsabilidades que a empresa tem em relação aos seus empregados, o contribuinte individual que emprega também tem essas responsabilidades. Tá? Então, por isso, aqui a gente tem essa questão da equiparação. Bom, ainda são equiparados à empresa algumas outras entidades aqui, né? Então, cooperativa, associação, entidade de qualquer natureza ou finalidade, missão diplomática e repartição consular. Então vejam, todas elas, uma cooperativa, ela não tem pessoas trabalhando para ela, tanto ela presta um serviço, e essa é uma discussão muito grande, ela presta serviços, é tida como prestadora de serviço aos seus cooperados, assim como a associação, mas ela também tem pessoas trabalhando ali. Então, em relação a essas pessoas que trabalham ali, a associação, a cooperativa, ou a entidade de qualquer natureza ou finalidade que emprega pessoas, ela tem essa natureza equiparada às empresas, para fins previdenciários, que é o que nos interessa. Tudo bem? Da mesma forma, a missão diplomática e a repartição consular. Até porque nós vimos anteriormente que aquelas pessoas que trabalham em missão diplomática estrangeira e repartição consular estrangeira aqui no Brasil têm qualidade de segurado obrigatório na condição de empregado. Também se equiparam
o operador portuário e o órgão gestor de mão de obras. Veja, o operador portuário é aquele que opera o porto, que administra o funcionamento do porto, né? Então, como um todo. E ele tem várias pessoas trabalhando ali. É uma empresa? Poderíamos discutir se ela é uma empresa ou não, mas não vamos discutir nada. Por quê? Porque se não é empresa, é equiparada à empresa e ponto. As obrigações são as mesmas. Da mesma forma, o órgão gestor de mão de obra. Aí fica fácil. Órgão gestor de mão de obra é uma empresa? Não, não é. Ele é, esse órgão aqui, ele faz o quê? Ele só gerencia o trabalho, por exemplo, no mesmo porto ali, então aproveitando o exemplo, dos estivadores, dos que trabalham com alvarenga, capatazia. Então vejam, ele administra o trabalho dessas pessoas. Só isso que esse órgão faz. Então, não é uma empresa, não explora atividade econômica nenhuma, né, como a gente vê a definição de empresa, mas se equipara à empresa. Tá bom? Então, passam a ter todas essas responsabilidades aí. E o mais surpreendente, às vezes, que as pessoas assustam, são esse aqui, ó, no caso da construção civil. Né, ó, em caso de construção civil, ficou aqui, pronto. No caso de construção civil, em relação, obviamente, aos segurados que estão trabalhando ali naquela construção civil, a própria pessoa física, proprietária ou dono da obra. Então veja, se você está lá construindo no fundo da sua casa, se você está lá reformando a sua casa, você se equipara à empresa para fins de contribuição. Se por acaso, assim, o exemplo mais simples qual é? Claro, se a construção é feita por uma empresa, uma construtora, obviamente essa empresa construtora vai ter as suas responsabilidades dela e ponto. Com os empregados dela e acabou. Agora, e se você contrata, por exemplo, autônomos para fazerem isso? E esses autônomos, contribuintes individuais, trazem pessoas lá. Então, na verdade, vai se estabelecer uma responsabilidade solidária entre esse autônomo, que talvez não, ele é um contribuinte individual, né, o mestre de obra, sei lá o quê, o construtor, né, e ele traz pessoas trabalhando com ele. Você se torna responsável e equiparado à empresa junto com ele. Ele já não é equiparado à empresa, o contribuinte individual? Acabamos de ver. E agora você, que contratou o serviço dele, também se torna um equiparado à empresa para fins de previdência. Aí, porque depois, quando você precisar do habite lá do prédio, por exemplo, você vai ter que comprovar o recolhimento das contribuições. Senão, não vai ter. Certo? Então, essa é a equiparação aí. Muito bem. Então, já sabemos o que é empresa, o que é empregador doméstico, os equiparados à empresa para fins de previdência social, para fins de contribuição e de outras responsabilidades aí. Então vamos ver o financiamento da Seguridade Social. Vamos começar a estudar o financiamento da Seguridade Social. Vamos ver de onde vem o dinheiro que vai para a assistência, a saúde e a previdência. Bom, voltando ao texto da Constituição, que nós já estudamos lá no início do curso, nós temos o seguinte, olha, a Seguridade Social será financiada por toda a sociedade, isso já sabemos, né? E de forma, e aqui que é interessante, ó, direta e indireta, sempre conforme dispuser a lei. Mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios e das seguintes contribuições sociais. Essas contribuições que nós vamos estudar uma por uma aí. Mas vamos entender primeiro essa história aqui de contribuição de forma financiamento de forma direta e indireta. O que é uma forma direta de financiamento? Então, qual é a forma direta de financiamento da Seguridade Social? São aquelas contribuições que existem especificamente para isso. Então, a PIS, COFINS, Contribuição Social sobre o Lucro, as contribuições incidentes sobre folha de pagamentos, folha de remunerações aí da empresa, as contribuições dos próprios segurados, elas são contribuições específicas, que financiam diretamente. Só podem ser aplicadas nisso. Isso é o financiamento direto. A forma indireta vem de outra maneira. Nós vamos ver aqui, mais à frente, por exemplo, que cabe à União, caso falte dinheiro para a Previdência Social, então o que acontece aí é uma responsabilidade solidária da União. Caso falte dinheiro no orçamento da Previdência Social, cabe à União colocar esse dinheiro lá.
Bom, e ela vai pôr esse dinheiro de onde? De onde vem esse dinheiro? Vem do financiamento indireto. Por quê? Porque é dos tributos, imposto de renda, imposto de importação, exportação, qualquer outro que a União arrecada. Na saúde, por exemplo, a gente sempre ouve isso, o percentual, tanto por cento do arrecadado no imposto de renda é destinado à saúde. Os municípios devem destinar, os estados devem destinar parte de sua arrecadação à saúde. Então, veja, é uma forma indireta. O dinheiro que ele arrecada, ele pode usar com várias outras situações. O imposto de renda, por exemplo. Para onde vai o dinheiro do imposto de renda? Vai para várias atividades prestadas pela União, vai. Mas uma parcela dele vai para a contribuição social. Então, o imposto de renda não é um financiamento direto da saúde, mas é indireto. Essa é a grande diferença. Então, para ser direto, tem que ser uma contribuição própria, específica e direcionada só àquela situação específica. Bom, receitas da União. No âmbito da Seguridade Social, então, nós temos essa composição de receitas da União, então, a parte é o que cabe à União financiar, as receitas das contribuições sociais, que são as que nós vamos estudar, e de outras fontes que nós vamos mencionar mais à frente. Vejam, aqui vem aquilo que eu acabei de dizer. A participação da União não se resume ao acolhimento e aplicação dos recursos provenientes das contribuições sociais. Ou seja, a primeira participação da União no financiamento é manter a Receita Federal, que é quem faz isso agora, fiscalizando, cobrando, executando as contribuições, arrecadando, recolhendo, não é isso? Então essa é uma grande participação. Ela também destina parte do seu orçamento à Seguridade Social. E há ainda o que a gente mencionou há pouco, a responsabilidade solidária. Porque nós vamos ver que a Previdência Social ela tem um orçamento destacado. Na verdade, a Previdência ela é financiada só pelas contribuições vertidas pelos empregadores e pelos segurados. Ponto. O que é contribuição de empregador e contribuição de segurado vai única e exclusivamente para a Previdência Social. E a Previdência Social tem que se virar com isso. Se faltar, a União tem que completar. Essa é a responsabilidade solidária da União. Bom, então está aqui a previsão do artigo 16 da 8.212 sobre isso. Então, essa primeira parte que nós temos aqui desse financiamento é isso que nós temos que entender, tá bom? Então, a visão geral é essa, a participação da União e a participação da sociedade. Quanto à União, é isso que nós vamos ver, não há mais do que a gente falar sobre isso, porque o que nós temos sempre que é cobrado, buscado nos concursos, são as contribuições sociais especificadas, a participação da sociedade. E são essas, então, que nós vamos ver daqui para frente em outros blocos. Até aqui, então, obrigado pela atenção e até a próxima. Galera, gostou do vídeo? Que bacana! Então clica aí, né? Dá uma curtida, faz um comentário se você puder e inscreva-se no nosso canal do YouTube. E deixa lá no sininho, ao clicar, você recebe as mensagens também de notificação. Visite o nosso site e conheça nossos cursos preparatórios para concursos públicos. Muito obrigado!